Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Nós continuamos em o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, tá? E nós vamos agora fazer a leitura do capítulo 3, assim como está escrito, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, compartilha a tela e assim vamos lá. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 3, está escrito, versículo 1. Outra vez entrou na sinagoga e ali estava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observaram-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem, em que tinha a mão atrofiada: Levanta-te, vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram, e olhando em redor para eles com indignação, condenando-se na dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e lhes foi restabelecida. E os fariseus saíram dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Jesus, porém, se retirou com seus discípulos para a beira do mar, e uma grande multidão dos da Galiléia o seguiu, também da Judéia. E de Jerusalém, da Idumeia, e de além do Jordão, e das regiões de Tiro e de Sidom, grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele. Recomendou, pois, a seus discípulos que se lhes preparasse, que se lhe preparasse um barquinho por causa da multidão, para que não apertasse, porque tinha curado a muitos de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes advertia com insistência que não o dessem a conhecer. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar demônios. Designou, pois, os 12 a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 20. Depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebul. E é o príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo e está dividido, tão pouco pode ele subsistir. Antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam: está possesso do espírito imundo. Versículo 31. Chamaram então a sua mãe e seus irmãos, e ficando à parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse:
Eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E assim finalizamos mais um capítulo. Esse é o capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Ok? Um grande abraço e até o próximo capítulo. Leia, peça sabedoria a Deus para entender, peça a Deus para que você consiga enxergar aquilo que Ele quer que você veja nesse livro de regras, nesse livro sagrado, nesse livro que traz o caminho para todos nós. Um grande abraço e até o capítulo 4. Valeu!